Olá, alunos! Sou a professora Marcela, estamos aqui para dar continuidade à sua disciplina de gestão ambiental, ok? Bem, pegando o gancho do vídeo passado, né, nós ainda estávamos falando aqui a respeito do Código Florestal Brasileiro, tá? E hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito da exploração florestal. Lembrando, fazendo uma ressalva, que toda a sua apostila, você já deve ter percebido, que ela tem praticamente aí todas as leis que norteiam as questões de gestão ambiental, ok? Vamos lá. Bem, essa parte aqui é o início, tá? Então, como é que eu vou fazer? Às vezes você verá trechos nas videoaulas aqui, desculpa, que é o início aqui, por exemplo, do capítulo, tá? Do artigo inicial do tema que nós vamos falar, tá? Aí da Constituição Federal, até mesmo aqui nós estamos falando especificamente do Código Florestal, tá? Bem, capítulo, né, 7º da exploração florestal. Artigo 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado, ressalvados em casos previstos no artigos, aí você tem que ir lá no 21, 23 e 24, que também tem a ver, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do SISNAMA, que nós já sabemos que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, mediante a aprovação da prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, que nós vamos fazer também, nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente, que é uma nomenclatura nova, né, pra gente ver do que se trata, tá? Que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatível com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forma. Ou seja, lembra que eu falei para vocês, na hora que você for instituir, né, um programa ou uma ação de reflorestamento, você precisa analisar o quê? O seu bioma nativo, tá? Isso você precisa considerar. Bem, o que é plano de exploração florestal? Lembra que eu falei para vocês que consta aqui no artigo 31, né, a respeito da exploração florestal. Bem, o plano de exploração florestal, vocês estão vendo que tudo tem abreviação, tá? Então, lembrando que você, enquanto técnico, você precisa aí fazer uma cartilinha de termos técnicos, tá? Para que você consiga, vamos dizer assim, adaptar melhor o seu linguajar, tá? Nessa nova profissão. Bem, o plano de exploração florestal deve levar em consideração as alternativas locacionais, ou seja, as especificidades de cada local, para a área ser suprimida. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado o que é supressão? Você tem até uma lei para isso, tá? Supressão vegetal, ok? Avaliação acerca da relevância da área para a conservação das espécies ameaçadas. Se for uma área, por exemplo, né, vamos considerar aí, tá? Como nós estamos falando sobre isso, se você tiver nessa região, né, por exemplo, espécies endêmicas, que a gente, esse é o termo, né? Tanto quanto flora quanto fauna, são espécies o quê? Específicas, nativas de determinada região, ela não tem mais em outro lugar. Então, isso vai levar com que você tenha um pouco mais de dificuldade para conseguir essa autorização de supressão, tá? Então, o que acontece? Geralmente, os locais onde existem espécies endêmicas, tá? Elas são o quê? Áreas de proteção permanente, tá? Considerando o risco de extinção de cada espécie e medidas de mitigação e compensação que assegurem a conservação das espécies. Então, o que acontece? Você precisa de um plano de exploração florestal para, tá, poder explorar certos ambientes de florestas, ok? Bem, nós também temos um outro termo que tem a ver com esse assunto, tá? Que é a exploração de impacto reduzido. Também tem uma abreviaçãozinha, tá? Então vamos lá. Hoje nós vimos o quê? Plano de exploração florestal, que você agora já sabe o que é, e agora a exploração de impacto reduzido, tá? É um sistema, vejam bem, é um sistema que utiliza as melhores técnicas de extração disponíveis, tá? Que reduzem os danos às florestas residuais. As florestas residuais é o que sobra depois que você explorou, né? E fez a extração. O desgaste do solo e a erosão. Como vai ficar isso pós, né,
após a extração da madeira, né, vamos supor, como que vai ficar isso? Como que vai ficar esse espaço? Como que vai ficar esse solo descoberto, né? Então, tudo isso você precisa instaurar e descrever minuciosamente essas técnicas de extração, o quê? Que tentam aí, na melhor maneira possível, reduzir esse impacto, tá? Protegem a qualidade da água, ou seja, a gente sabe que a cobertura vegetal ela tem uma grande função quanto à questão de proteger, né, a mata ciliar e logo os recursos hídricos, os corpos hídricos, né? Bem, atenua os riscos de incêndio e potencialmente ajudam a manter a regeneração e proteção da diversidade. Então, o que acontece? Os incêndios, eles é um assunto ali que nós também vamos falar, que ele está atrelado aí à questão da exploração de florestas, ok? Bem, para a exploração de madeira legal, é necessário que vocês já devem ter ouvido falar muito disso, né? Que você tem ali muitas apreensões também, nós vamos falar disso, de madeira. Você tem a madeira legal e a madeira ilegal, tá? Tanto as atividades como o resultado dessa extração, o produto da madeira, ele não é legalizado, tá? Não tem licenças para funcionar e que a gente chama ali, vocês já devem ter visto notícias, isso no jornal, né? Ainda mais imagens feitas o quê? Seja com aviões ou com drones, né, ou até mesmo imagem de satélite, vocês devem ter percebido o quê? Que exploração ilegal, tá? Até mesmo garimpos também, né? Bem, plano de manejo florestal, tá? Então, o que você precisa para ter uma madeira legalizada? Uma exploração de floresta, cujo seu produto ali é a madeira, produto de extração é a madeira, e você precisa ter essa atividade legalizada, tá? Então, o que você precisa ter? Um plano de manejo florestal sustentável, que é o que nós vimos aqui, tá? Uma autorização de desmate para uso alternativo do solo ou autorização para supressão vegetal, como a gente já havia falado. Tudo isso é previsto em lei, tá? E geralmente, como nós já falamos aqui, você precisa procurar o órgão, dependendo de um estado para outro, né? Que concede esse tipo de autorização, ok? Bem, nesses dois últimos, que são as autorizações, né? Tipos de extração, o manejo é convencional e apesar de legal, nos termos da lei, não é sustentável, né? Não foi ainda desenvolvido, claro, uma exploração, por mais que ela tenha essa documentação, por mais que ela seja legalizada, ainda é considerado um processo agressivo ambientalmente falando, tá? Por outro lado, quando a madeira é extraída de áreas com plano de manejo florestal sustentável, lembra aqui a sigla, o impacto ambiental gerado é menor, tá? Garantindo a conservação das florestas e a continuidade da disponibilidade da matéria-prima para as próximas gerações, não é mesmo? Então, assim, você veja que a questão de você ter um plano legalizado, você diminui o seu impacto, como nós já falamos aqui, não existe, quando você lida com a utilização de recursos naturais aí para atividades econômicas humanas, você não existe essa questão de impacto zero, né? Você já está ciente disso. Então, o que acontece? Isso aqui é uma alternativa, claro, para que se diminua esse impacto devido à extração aí de florestas, ok? Bem, a exploração ilegal, tá? É aquela realizada sem autorização de exploração e se caracteriza pela ação rápida, né? Predatória e devastadora de grandes áreas de floresta nativa, porque eles não podem ser pegos, então eles vão com as máquinas, né? Então, quanto mais rápido, melhor, né? Muitas vezes ocorre, inclusive, em áreas de preservação permanente, porque, como eu falei para vocês, as áreas de preservação permanente, tanto de reserva legal, né? Aí, ou áreas protegidas por lei, de conservação e preservação ambiental, às vezes o efetivo para esse monitoramento e essa vigilância, ele é pouco. Lembra que eu falei para vocês a questão da extensão territorial do Brasil, que ele nós temos um território muito extenso, principalmente as regiões de fronteira,
né? Então, essa polícia, né? Essas pessoas que fiscalizam esse tipo de atividade, eles têm às vezes certas barreiras, né? Então, é um número pequeno de pessoas, às vezes o transporte, né? Não tem, às vezes, transporte para todo mundo, então é impossível cobrir todas essas áreas. Então, é aí que essa exploração ilegal ocorre. Tá? A exploração ilegal de madeira ainda é um grande problema no Brasil e a floresta amazônica é a principal afetada por essa atividade. Estima-se que 80% da extração anual da madeira da região seja de origem ilegal. Então, para vocês verem como que o Brasil precisa ter um longo caminho aí em termos de legalização e burocracia a serem efetuados, né, e se encaixado. Então, para você ver que a estimativa, né, aqui, o que a professora traz para vocês? A gente traz geralmente dados de revistas, pesquisas ou até mesmo artigos, tá? Então, você pode considerar que 80% é muito, é efetivo muito. Quem sabe, daqui a uns anos, o Brasil consegue chegar pelo menos a 50%, né? Bem, então nós temos aqui como último, né, a última parte desse vídeo, o controle da origem dos produtos florestais, tá? Que também tem a ver com o assunto. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entre federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente. Então, o sistema ele tem esse sistema, tá? Sinaflor aqui, Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos Florestais, tá? Em parceria, claro, com os estados, né? Então, você tem uma base de dados ali que você controla essa questão de entrada e saída dos produtos oriundos aí de exploração florestal, ok? O Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos Florestais, esse aqui, Sinaflor, é uma plataforma que integra o controle de origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais, sob coordenação, fiscalização e regulamentação do IBAMA. Então, assim, quem que controla isso, né, professor? Então, a gente já sabe aqui que é o IBAMA. O Sinaflor foi instituído pela Instrução Normativa número 21, aí no ano de 2014. Então, a gente percebe o quê? Que é recente, né? Que é um sistema aí, uma alternativa, uma ferramenta, um instrumento que auxilia a gente nesse combate da exploração florestal, porém ele é recente, 2014, tá? Em observância dos artigos blá 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 de 2012, tá? Em consonância, né? Então, a partir desse artigo de 2012, ele foi instituído em 2014. Então, pessoal, isso aqui nós falamos a respeito da questão de exploração, né, florestal. No próximo vídeo nós vamos falar aqui a questão, quais são as leis, o que fala o Código Florestal a respeito do uso do combate do fogo em florestas, ok? Muito obrigada, até a próxima, bons estudos!